Graça e paz a todos presentes e aqueles que vão nos assistir pelas redes sociais. Que o Espírito de Deus encontre no teu coração um local para receber a mensagem desta manhã, pois é algo importante que vamos estar falando nesta manhã para todos. O tema de hoje é a grande tribulação. A grande tribulação vai ocorrer na história da humanidade. É uma das profecias bíblicas. Existem cerca de 1.800 profecias bíblicas. Cerca de 20 não aconteceu ainda. Então, e uma dessas que não aconteceu ainda é a grande tribulação. Mas olha só quantas já aconteceram. Então não é de se duvidar, não podemos duvidar de que a grande tribulação vai ocorrer. Agora, existem vários estudos, existem duas correntes aí, que é a nós vamos falar daqui a pouco, pós-tribulação e a antes-tribulação, ou seja, a igreja vai estar aqui antes da tribulação, ou a tribulação vai ocorrer só depois que a igreja for arrebatada. Mas o assunto hoje, ele vai centrar mais no que é a grande tribulação. O que a Bíblia fala sobre a grande tribulação. Então, nós vamos nos nortear pelos versículos bíblicos e por aquilo que o Senhor tem nos ensinado no decorrer desses anos. Lá em Marcos 13:19, Jesus fala de um período na história da humanidade que é um período singular. Então ele diz assim: porque naqueles dias haverá uma aflição tal que nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou, até agora, nem jamais haverá. Então, esse não pode ser um período da história que já passou. Jesus não está se referindo a um período de conflito lá em Israel, porque ele foi bem claro, nunca houve e nunca haverá esse espaço de tempo no qual Jesus está se referindo, que será terrível. Então, Jesus alertou primeiro Israel e agora alertou todo mundo através da sua igreja de que a grande tribulação vai ocorrer. É claro que muitos acreditam que será algo de repente. Ninguém está esperando, de repente cai um meteoro na Terra, ou acontece uma guerra nuclear. Mas isso, irmãos, da grande tribulação, no nosso entendimento, é algo que gradativo, que já começou, ou quando começar, vai ser pouco apercebido. Então, o problema é estar preparado para enfrentar esses dias. Todos nós já tivemos momentos difíceis, como pessoa, como família, como trabalhador, ou seja, na nossa empresa, ou a falta de emprego. Todos nós já tivemos momentos difíceis. São momentos de tribulação. E enfermidade, então? Enfermidade é um momento de tribulação. Vamos falar de bairros, de ruas, por exemplo. Né? Imagina você, na sua rua hoje, vier lá a companhia de saneamento e abrir um buraco bem no meio da sua rua para passar um encanamento lá. Vai ser o quê? Dias de tribulação na sua rua. Não vai ser? Imagina acontecer algo no seu bairro, por exemplo, de interditar as entradas no seu bairro, ou tiver algum movimento de bandidos ali, momento de tribulação no seu bairro. E assim vamos para as nações, os países que estão passando por momentos de tribulação na política, por exemplo, temos aqui a Venezuela, pertinho do Brasil, que está passando por momentos de tribulação, de
ditadura, de mortes de inocentes, de prisão de inocentes. Nós temos na Europa, na Ucrânia e Rússia, momentos de tribulação para a população, países, por causa da guerra. Nós temos momentos de tribulação em Israel e na Palestina, por causa de guerra contra o terrorismo. Agora imagina se essa tribulação, esse momento de tribulação, ocorrer no mundo inteiro, simultaneamente. Não somente na política, não somente na economia, mas também, como Jesus disse, sinal do céu e na terra. Apocalipse fala de uma grande estrela que vai cair no mar. Os cientistas que observam o espaço temem por rochas gigantescas, corpos celestes, que podem, na sua trajetória, cair na Terra. A Bíblia diz que vai cair, não um, mas dois. São profecias, lembre-se, 1.800, cerca de 1.800 profecias, apenas 20 não se cumpriram. Entre essas 20 que não se cumpriram está a grande tribulação, a queda desses dois corpos celestes, está o aparecimento das duas testemunhas. A Bíblia diz que vão aparecer dois homens que farão sinais, como parar de chover, escurecer o sol. Isso não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Uma outra profecia que vai acontecer, o arrebatamento da igreja. Olha, quantas nós já falamos que vai acontecer nessas 20? E a outra profecia, a volta de Jesus com sua igreja para reinar aqui durante 1000 anos. Uma outra profecia, que o diabo será preso. A grande tribulação é uma profecia divina e ela vai acontecer. Um outro versículo que fala da grande tribulação está lá em Daniel. Daniel? Sim, Daniel 9:27, que é onde acontece a grande discussão teológica entre aqueles que acreditam que a igreja passará a grande tribulação e só depois subirá, e aqueles que acreditam que a igreja não passa na grande tribulação. Antes da grande tribulação, Jesus vem e nos tira. Qual que é que nós concordamos? Aqui na nossa igreja, Igreja da Vida, qual que nós entendemos que seja a correta? Embora não julguemos quem acredite de outro jeito, porque a interpretação é pelo Espírito de Deus. E a gente, com a nossa mente, a gente tende a deturpar muitas vezes aquilo que o Espírito está nos ensinando. Mas nós entendemos assim. Olha só esse versículo que está escrito em Daniel, capítulo 9, versículo 27. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Eu vou explicar sobre essa semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta, e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Vamos começar pelo sacrilégio terrível. Sacrilégio terrível é um homem entrar no santuário de Deus, no templo, e exigir adoração. Isso para o judeu é inadmissível, né? Alguém adorar um homem como sendo Deus. Muito bem, então aqui ele fala de uma semana. Quando você ler Daniel, Daniel tem a profecia dos 70 anos de cativeiro. E ali ele fala que durante 70 anos de cativeiro, se não me engano, 5 coisas têm que acontecer. 5 coisas têm que acontecer. Que é o fim dessa profecia. Tudo que Daniel disse que iria ocorrer, inclusive a vinda de Jesus, a morte de Jesus, tudo já ocorreu. Mas falta ainda uma coisa. Quando Jesus morreu, parou esta semana essas 70 semanas da profecia de Daniel, ela parou com a morte de Jesus e a ressurreição.
Parou nas 69 semanas. Se você tem um estudo sobre isso, que fala da precisão de tempo. Quando ele diz que 70 semanas estão destinadas sobre Israel, são 70 semanas proféticas, né? E ficou uma semana que ainda não ocorreu na história da humanidade, ou na história de Israel. Israel é o relógio de Deus para a humanidade. O relógio de Deus está parado lá em Israel na 79ª semana. Falta uma semana para acontecer. E é dessa semana que Daniel 9:27 fala. Ele diz: com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Esta semana significa 7 dias proféticos igual a 7 anos. Aqui está falando do período da grande tribulação. A grande tribulação, escatologicamente falando, da profecia aqui, durará 7 anos. Agora, a igreja vai estar aqui durante esses 7 anos, ou a igreja vai subir antes desses 7 anos? Então, aqui, Deus, seu Criador, ele fala sobre essa profecia. Ele diz que ele fará uma aliança. Ele quem? O anticristo, que é um governo mundial, na pessoa de um homem, ele vai fazer uma aliança com quem? Com Israel. Durante 7 anos vai durar essa aliança. Durante 7 anos. Que aliança que é? De paz. Quem é que conseguiu paz em Israel até hoje? Ninguém consegue paz. Quando Israel quer, o outro lado não quer. Quando o outro lado quer, não é bom para Israel. Então Israel também não quer. Agora nós estamos nessa guerra de Israel contra o terrorismo. Terrorismo esse patrocinado por alguns países, entre eles Irã, e dizem China e Rússia. Mas o Irã é certeza. Agora estão falando os que estão tentando a paz lá em Israel. Para ter paz precisa do quê? De um tratado. Será que é esse tratado que está lá em Daniel 9? Para ser esse tratado tem que durar pelo menos 7 anos. Tem que constar nesse tratado. Vamos testar durante 7 anos. Durante 7 anos não pode ter guerra. Quando esse tratado for assinado, fique atento. Muito bem, a igreja vai estar aqui ou não? Deus informa, ele dá uma informação para o povo que lê as Escrituras. Quem que lê as Escrituras hoje? O povo judeu lê o Velho Testamento e a igreja de Deus, de Jesus Cristo, lê o Velho e lê o Novo Testamento. Então são os dois povos que leem a Bíblia, as Escrituras. Ora, por que Deus iria deixar uma informação sobre a grande tribulação para um povo que não estaria aqui? Deus não faz nada sem um propósito. Então, no nosso entendimento, Deus deixou essa informação justamente para nós, para a igreja. Que no meio desse tratado de 7 anos, da grande tribulação, o anticristo quebra o acordo de paz com Israel. Lembra que nós falamos que o relógio de Deus está parado lá em Israel? Faltando uma última semana? Essa é a última semana. Começa a contar o tempo novamente, o tempo escatológico começa a contar. Então, um ano de grande tribulação, guerras, os fenômenos da natureza, 2 anos. A igreja está aqui ainda. 3 anos e meio, ele quebra esse tratado. Muito bem. O que importa isso para nós? O que mais vai acontecer durante esses 3 anos e meio? Durante esses 3 anos e meio, conforme lá Apocalipse, esse governo único do anticristo, que vai dar jeito para muitas coisas aqui que estão acontecendo, enganosamente, para ele ser adorado, inclusive paz em Israel, ele vai o quê? Criar algo no seu sistema de política e governo e economia,
onde todos terão que adorá-lo através de uma marca que será colocado na mão direita ou na testa. Durante 3 anos e meio será facultativo. Se você quiser pôr, coloca essa marca. Vai te facilitar a compra e venda de tudo para você. 3 anos e meio. Quando ele quebrar o tratado, quando ele entrar no templo que não existe ainda, mas vai ser reconstruído o templo em Jerusalém. Quando ele entrar nesse templo e exigir adoração, Israel vai acordar e vai ver que este homem não é o Messias, que o Messias já veio há cerca de 2024 anos atrás hoje. Jesus é o Messias. Eles vão acordar. Aí então o anticristo vai ficar furioso e vai quebrar esse tratado e essa marca que ele impôs a todo mundo, que era facultativa, agora é obrigatória. Nesse intervalo, nessa confusão toda, nessa brigaiada toda, nesse ódio contra a humanidade, a igreja é arrebatada no nosso entendimento. No nosso entendimento, a igreja é arrebatada. Não sabe-se o dia, nem a hora, mas o tempo o Senhor deixou para a sua igreja identificar. Depois disso, aqui haverá grande perseguição, grandes fenômenos na natureza, que a Bíblia relata dessa forma lá em Apocalipse 6, 15 e 17. Então, os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos escravos e livres, essa é a população da terra. Essa é a população da terra. Os ricos, os governantes e o povo se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. Estão em abrigos. Por que a população tem que estar em abrigo? Porque está acontecendo um terremoto, está acontecendo aquelas coisas que acontecem lá no Texas, tornados nas regiões costeiras, tufões, tempestades. O povo está tudo em abrigo. A terra, o clima na terra vai estar terrivelmente alterado. Estão em abrigos. E a população vai estar o quê? Com um medo insuportável, que olha o que o povo vai clamar. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? O medo será tamanho que as pessoas vão querer se esconder de qualquer forma da ira de Deus. Mas quem é que se esconde de Deus? A Bíblia diz que você pode fazer sua casa nas profundezas do mar, que ali ele vai te achar. Você pode fazer a sua casa, seu esconderijo nas cavernas, no fundo da terra, que ali ele vai te achar. Tem um versículo que diz que você pode fazer a sua casa lá nas estrelas. É possível fazer casa lá nas estrelas? Hein? Alguém já viu falar de estação espacial? Que tem um povo que quer fazer uma moradia lá, para o povo morar lá, o povo, né? Lá. Isso é casa nas estrelas. Deus diz: o homem vai fazer sua casa nas estrelas, mas de lá eu os derrubarei. Ninguém pode esconder de Deus. Mas o tormento, a tribulação será tanta que o povo que estiver aqui vai desejar que as rochas caiam sobre eles para eles se esconderem da ira de Deus. Jeremias fala desse dia, ele diz assim: como será terrível aquele dia. Dia aqui é um período, nós entendemos, de 7 anos. Sem comparação. Sem comparação. Se fosse algo que já tivesse ocorrido, uma guerra ou uma fome, ele nunca falaria. Porque Israel passou por período de fome, passou por período de luta, passou por período de escassez de água, essas coisas todas. Né? Mas ele disse que nunca haverá, olha lá,
sem comparação. Será tempo de angústia para Jacó. Por que para Jacó? Quem é Jacó aqui? Israel. Todo mundo sabe que Jacó teve o seu nome mudado para Israel. Tudo bem? Por que será momento de angústia para Israel? Porque Israel, o judeu, embora haja muitas conversões de judeus todos os dias a Jesus Cristo, a nação de Israel, ela não crê que Jesus, o Messias, já veio. Ela está aguardando até então. Mas quando for quebrada a aliança de 7 anos, e eles virem que aqueles que eles receberam como o Messias, que vai ser o anticristo, eles vão receber a princípio como o Messias, não é, e eles vão acordar que o Messias já veio, eles vão começar a ser perseguidos pelo anticristo e vão estar enfrentando toda essa situação climática no mundo inteiro. Então, será um tempo de angústia para Jacó. É a profecia que vai se cumprir, lá de Jeremias também, ó. Mas olha o que ele diz. Mas ele será salvo. Ele quem? Israel será salvo. Por quê? Porque eles vão acordar e vão se render a Jesus Cristo. E salvação só é possível em Jesus Cristo. Não tem outro meio de ser. Israel não será salvo porque ele é Israel. Israel será salvo porque ele vai se render a Jesus Cristo. O preço será alto, é claro. E finalmente, Apocalipse 7, 13 a 17, que diz assim: Então, um dos anciãos me perguntou: Quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Vestidos de branco, que significam limpos de seus pecados. Esses vestidos de branco foi porque se entregaram a Jesus. De onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. O anjo pergunta para João, e João não se atreve a responder. Então ele passa novamente a palavra para o anjo. Tu sabes, Senhor, quem são esses? E ele diz: Estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite. E o seu santuário é aquele que está sentado no trono, estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Nem os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, e ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Aí a pessoa fala assim: mas será que tanta gente virá da grande tribulação? Então, nesse entendimento de que nós vamos passar metade da grande tribulação, já é bastante gente. Já são os salvos em Cristo agora que subirão, e ficarão aqueles que ouviram sobre isto, mas não se renderam a Jesus. Quando começar a grande tribulação, a segunda parte da grande tribulação, e virem que a igreja subiu, que aqueles que estavam falando para eles de Jesus, que estavam pregando a salvação, e a única meio de ser salvo em Cristo Jesus, sumiram. Eles vão falar: puxa, eles estavam falando a verdade, e agora a gente não pode se submeter ao anticristo, e vão então se entregar a Jesus, mas vão passar aqui os outros 3 anos e meio na grande tribulação. E aí se enquadra aqui, ó, nunca mais terão fome. Fome por quê? Porque eles não aceitarão a marca da besta, então não poderão comprar alimento. Nunca mais terão sede. Por que nunca mais terão sede? Porque eles morreram de sede, não puderam comprar água, porque não receberam a marca. Eles se negaram a receber a marca, então morreram de sede. Antes estavam negando a Jesus, agora não. Agora eles ficaram, acordaram e negaram a marca, então morreram de sede. Ele fala assim: não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador. Por quê? Porque a Bíblia diz que o sol, durante a grande tribulação, o sol se aquecerá 7 vezes mais. Então, muitos vão morrer por causa do calor. Mas lá na glória, ó, nunca mais o sol vai feri-los. E aí foi essa visão que João teve dos salvos em Cristo Jesus. Aqueles que subiram, foram arrebatados, e aqueles que
permaneceram fiéis durante a grande tribulação, porque só aceitaram Jesus depois que a igreja subiu. Quem aceitar Jesus antes do arrebatamento vai subir. O credenciamento para ser arrebatado, eu estou falando de arrebatamento de novo, né? Mas o credenciamento para ser arrebatado é ter entregue a vida para Jesus, ponto. Então a grande tribulação, queridos, é uma profecia bíblica. Eu vou falar de novo esse número. Mais de 1.800 profecias existem na Bíblia e só faltam cerca de 20. Você vai arriscar que a grande tribulação não vai ocorrer, que a grande tribulação já ocorreu, então não tem problema, você vai arriscar? Não passe pela grande tribulação. O único meio de você não passar pela grande tribulação é entregar a vida para Jesus. Mas a escolha é sua. Se você preferir e escolher não se entregar a Jesus, continuar na sua religião, continuar na sua descrença, continuar dependendo somente de você. E quando a igreja for arrebatada e você acordar, vale a pena você não se submeter ao governo do anticristo. Vale a pena você sofrer não aceitando a marca, ou seja, o seu governo. Vale a pena não poder comprar, não poder vender, mas resistir para que você entre na glória, para que você entregue sua vida a Jesus e entre na glória salvo. Passe a grande tribulação, se conseguir, mas se preciso for você morrer por causa de Cristo, morra. Vale a pena passar a eternidade com Jesus do que passar a eternidade sem Jesus. Também a Bíblia lá em Gênesis diz assim, esta história da família de Noé. Quem não conhece Noé, né? Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua espécie. Ele andava com Deus. Irmãos, para que você possa ter comunhão com Deus, você precisa ser justo. Aonde eu vou achar um justo na terra hoje? Somente aqueles que estão justificados por Jesus. Por isso, o cristão, ele é justo, não porque ele é bonzinho, não porque ele não peque, mas porque somos justificados por Jesus. Essa é a condição para você estar com Deus, para você andar com Deus. Por isso que o Senhor deixou na Escritura a história de Noé. Noé foi que construiu o que mesmo? A arca. E quem mandou ele construir mesmo? Deus. Então, aqui já está no finalzinho do tempo antes do dilúvio. Nós estamos vivendo também o finalzinho antes do arrebatamento, né? Aqui Deus está contando o que aconteceu. Um macho e uma fêmea de cada espécie entraram, como Deus tinha ordenado a Noé. Então o Senhor fechou a porta. Aí já era. Noé se recolheu os bichinhos lá, os animais na arca. Sua família entrou e Noé fechou a porta por dentro e Deus fechou por fora. Ninguém pode entrar mais. Assim está sendo. O Senhor deu uma ordem para a igreja: prega o evangelho. Muitas organizações religiosas estão pregando tudo, menos o evangelho. Mas tem igreja que prega o evangelho. O evangelho é como a pregação de Noé na construção da arca que viria o dilúvio. A igreja prega a salvação em Cristo Jesus e vai vir o arrebatamento. Quando o arrebatamento ocorrer, não adianta mais correr. Não adianta mais querer ser arrebatado, o arrebatamento já correu. Agora, se você quiser ficar com Cristo, fique firme, entregue a vida para Ele e suporte a grande tribulação. Não precisa fazer isso, não precisa ser assim. Mas se você quiser, se você escolher passar a grande tribulação, é com você. Mas o nosso conselho para você que vai passar a grande tribulação, você que não quer saber de Jesus, você que acha que toda igreja é igual, você que acha que todo pregador é igual, você que não acredita em nada, ou você que está na sua religião, você que está adorando imagem, você que está fazendo seus trabalhos na encruzilhada, você que está adorando quem já morreu, você que, enfim, você que não quer saber de Jesus.
Quando acontecer o arrebatamento, meu conselho para você é: entregue a vida para Jesus. Creia nele, entregue a vida para Jesus e suporte a grande tribulação. Vale a pena. Vale a pena. Porque se você se entregar ao governo do anticristo, receber a marca dele do governo, não tem salvação para você. Mesmo que você se arrependa depois, não tem. Nosso conselho para quem vai nos assistir pelas redes sociais é esse. Se você ficar para a grande tribulação, você vai se lembrar desta ministração. Ainda não é o fim. Você pode falar com Jesus e entregar sua vida a Ele. E vai ter que suportar a grande tribulação. Quase que certeza, você vai ter que morrer. Não para ser salvo, mas resistindo à perseguição porque você entregou sua vida para Jesus. Não precisa ser assim. Mas se você escolher, eu quero te dizer, vale a pena ficar firme com Jesus. Também durante, você que vai só acordar na tribulação, vale a pena você ficar lá na grande tribulação firme com Jesus. Porque senão, a eternidade vai ser no inferno, junto com o diabo. Que essa palavra encontre um lugar no teu coração e faça morada e que você venha vivê-la, em nome de Jesus Cristo. Essa é a minha oração para você nesta manhã. Um grande abraço, até a próxima ministração, que o Senhor te abençoe.